Oi, oi, oi! Boa noite! A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nesta noite nós estamos aqui para ministrar as duas aulas que foram ministradas lá no Instituto ECOA, aqui há poucos dias atrás, né? Lá no Instituto ECOA, aos irmãos que puderam estar presentes a esta aula. Foram ministradas a aula sobre os livros históricos e sobre os livros poéticos, não é? Mas alguns irmãos não puderam vir por algum problema, alguma razão, e outros que fazem online, né? Mas você não vai perder nada do que foi ministrado lá no sábado, né? No último sábado, né? Onde nós estivemos ministrando essa aula presencialmente. Hoje nós vamos falar, no primeiro momento, sobre livros históricos, não é? Os livros históricos que, como o próprio nome já está dizendo, né, retratam histórias, né, fatos históricos acontecidos com o povo de Deus após a morte de Moisés, no momento em que Josué assume a ponta, isto é, o comando do povo de Israel, para continuar a missão de conduzir o povo, de introduzir o povo dentro da terra, ocupar a terra prometida, a terra de Canaã, começando por Jericó. Bom, mas antes disso, vamos fazer um pequeno resgate. Nós estudamos, encerramos a parte do Pentateuco, né? O Pentateuco que retratou, fez uma abordagem, né, sobre a vida do povo de Israel, desde a origem, desde a criação do homem e da mulher, né? Onde o homem foi criado por Deus, isso relatado por Gênesis, né? O homem que foi criado por Deus estava num estado de comunhão com Deus, mas infelizmente não sustentou essa comunhão estabelecida entre o homem e Deus, né? Por iniciativa de Deus, ao criar o homem e colocá-lo no paraíso. O homem não sustentou por conta do pecado, né? Da desobediência, da desarmonia, né? Onde o homem criado por Deus tinha livre acesso a Deus, tinha comunhão com Deus, conversava com Deus, interagia todo dia com Deus, mas ouviu a conversa, ouviu a proposta de Satanás em desobedecer a Deus, em se desligar de Deus. Aquela velha proposta mentirosa que Satanás faz a todo ser humano, alimentando o ego, o sentimento, o desejo, a ilusão que o homem tem de querer se igualar a Deus e querer ser igual a Deus. Ele, Satanás, né, que já tinha cometido esse erro lá no reino dos céus, por conta da sua rebelião contra Deus, foi expulso do céu, mas não se conformou com essa situação e veio envenenar, jogar o seu veneno no seio da humanidade. E infelizmente conseguiu, porque Eva, né, assim como também Adão, deram ouvidos à proposta, as mentiras de Satanás, né? Relatado em Gênesis capítulo 3, né? Versículo de 1 a 15. Né? E o homem caiu no pecado. Né? O homem caiu no pecado, aí o erro, as falhas, o pecado, a maldade, a corrupção da humanidade foi crescendo cada vez mais. Né? Mas apesar do homem ter caído no pecado, ter desobedecido a Deus, Deus projetou, fez uma proposta de salvação. Ele arquitetou um plano salvífico para resgatar o homem, para recuperar o homem, para fazer com que o homem se reconciliasse com ele, para que tivesse uma vida de comunhão, né, futuramente, num futuro muito distante, né, em termos de Gênesis. Né? E o fato é que Deus prometeu uma descendência, prometeu o Messias, prometeu a salvação, prometeu destruir a ação da serpente, né? Onde a descendência de Deus, descendência de Maria, no caso Jesus de Nazaré, filho de Deus, né? Iria quebrar, destruir a cabeça da serpente, ia contra a descendência da serpente. Né? Fato é que, passando por Gênesis, veio Êxodo. Né? Ainda em Gênesis, teve a questão da Arca de Noé, teve a questão de que o homem, a maldade cresceu tanto que Deus decidiu castigar o mundo através do dilúvio. Né?
E depois selou uma aliança com Noé. Depois de Noé veio, passado algum tempo, veio a figura de Abraão, né? Onde Deus prometeu um descendente, prometeu uma descendência que iria gerar uma grande nação. E Abraão sai de Ur da Caldeia para ser pai de uma grande nação. E com o tempo veio o filho da promessa, né? Isaac. Né? Mas passado a Gênesis, esse povo de Israel, né? Que começou a ser gerado por Abraão, né? Começou a ser engrandecido, crescendo. Esse povo passando por Isaac, Jacó, chegando em Jacó, Jacó teve aqueles filhos, né? E um deles, José, foi vendido como escravo para o Egito, né? Pelos seus irmãos. Os irmãos tinham inveja dele e venderam-no para o Egito. Lá nós sabemos a história de José. Passou por poucos e boas, fugiu do pecado, porque a mulher de Potifar, né, queria dar em cima do cara, e ele não entrou na dela, e por isso teve que ficar na cadeia, ficou preso. Né? Mas com o tempo ele saiu de lá e foi desvendar um sonho que o rei tinha, né? E lá ele conseguiu desvendar esse sonho e ganhou o cargo de vice-rei, vamos dizer assim, né? De governador do Egito, a segunda pessoa de Faraó naquele tempo. Né? E José, chegada a seca que atingiu o povo de Israel, né? José fez o quê? Chamou, né? Chamou o povo de Israel para habitar no Egito, né? Só que o povo de Israel cresceu tanto, que os egípcios, né, começaram a ficar com medo. Olha, esse povo está crescendo, esse povo vai tomar o Egito, e aí nós vamos ser refém, vamos ser escravos deles. E começaram a escravizar o povo de Israel. O povo e os israelitas ficaram escravos dentro do Egito para construir as pirâmides, né? Onde houve um decreto para matar as crianças, para inibir, para impedir o crescimento da nação israelita. O faraó fez o seguinte, determinou a morte dos primogênitos de Israel de 2 anos para baixo. É aí que surge a figura de Moisés, onde Moisés é escondido, colocado no certinho, colocado por sua irmã nas margens do rio Nilo. O Nilo carrega. Só que a cestinha, contendo a criança hebreia, vai parar na filha de Faraó, que adotou Moisés, e Moisés foi criado como príncipe lá no Egito. Né? E Moisés cresceu, viu a opressão, matou um soldado egípcio, teve que fugir, né? Fugiu para o deserto, fugiu e lá conheceu a sua esposa, né? A filha de Jetro, sacerdote de Midian, né? De Madian, segundo alguns vertentes hebraicas. Né? O fato é que Moisés era pastor, cuidava de ovelhas. E lá pelas tantas, Moisés, pastoreando suas ovelhas, pastoreando aquele rebanho, teve que buscar um novilho, uma ovelhinha que se perdeu lá. E entrou lá numa montanha e lá viu uma sarça. E a sarça queimava, fogo pegava uma sarça. Só que o fogo não consumia. E Moisés se impressionou com aquilo e se aproximou daquele lugar. Mas Moisés não foi muito longe. A voz do Senhor disse: Moisés, Moisés, né? Tira as tuas sandálias, porque o lugar onde pisas é santo. E a voz diz: Moisés, eu sou o Senhor Deus de teus pais, o Deus de Jacó, de Abraão, Isaque e Jacó. Não é? Vai a Faraó e comunica: Faraó, deixa o meu povo livre para servir-me, que sou o Senhor. E Moisés perguntou: quem és tu, Senhor? Para que eu fale ao povo lá de Israel, ao Faraó, que tem que deixar o povo livre. E Deus diz: eu sou o que sou, Yahvé. Alguns traduzem por Jeová, mas não é Jeová, é Javé. Né? E o nome Javé, eu sou, significa muito mais do que o nome. É muito mais do que a mente humana pode compreender
sobre Deus. Não há nenhum nome que possa realmente, humano, que possa expressar aquilo que Deus é. Então ele se revela, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou aquele que é. Entendeu? Deus é muito mais do que a nossa mente humana pode compreender. E assim Moisés obedeceu, e todos nós sabemos como foi liberto o povo de Israel das garras do Egito, né? Os carros e cavaleiros e soldados do Egito morreram afogados no Mar Vermelho, enquanto Israel passou a pé enxuto. E passou 40 anos no deserto. E aquela geração que saiu do Egito, que atravessou o deserto durante 40 anos, né? aquela geração não adentrou a terra prometida. Nem Moisés adentrou, mas Moisés viu a terra aonde o povo de Israel iria ocupar. Fato é que Moisés morre e Josué assume a ponta, assume o comando. É aí que começa a narrativa histórica do povo de Israel após a morte de Moisés, após o Êxodo, após Levítico, após Deuteronômio, após Números, né? Começando pelo livro de Josué, né? Que comandou o povo de Israel naquela célebre batalha, né? Nas muralhas de Jericó, onde eles passaram 7 dias e 7 noites orando ao Senhor, glorificando, adorando a Deus, né? E aquele louvor, aquela adoração, aquele fervor em forma de oração do povo de Israel, circulando as muralhas de Jericó, Deus derrubou aquela muralha e o povo de Israel invadiu Jericó, tomou Jericó e começou a ocupar a terra de Canaã, começou a ocupar a terra prometida a Deus, ao povo de Israel. Não é? E fato é que Josué vai contando aquela história, o livro de Josué vai contando algumas batalhas, né, que teve que enfrentar, né, onde houve o eclipse, né, o milagre do sol, o sol parou. O cientista disse que é eclipse, mas Deus pode operar através de um eclipse. Quem é que está por trás do fenômeno da natureza, né? A ciência pensa que pode negar Deus. Ela apenas mostra como Deus age, né, em alguns pontos. Mas o fato é que Deus parou o sol, né, e houve o eclipse, né, a lua encobriu o povo escuridão, e Israel batalhou e venceu aquela batalha. Né? Fato é que Josué morreu. A morte, né, Josué. E o povo não tinha líder depois de Josué. Ficou solto. Cada um no seu canto, houve as repartições das 12 tribos de Israel, né? E cada um ficou lá no seu canto, né? Sem saber para onde ir. E sem saber para onde ir, o povo de Israel, desgarrado, isolado, disperso, começou a ter contato com pessoas que com habitantes que ainda moravam nas redondezas, naquela terra de Canaã. E começou a se envolver com práticas religiosas não condizentes com a palavra de Deus. Adoração a ídolos, né? Idolatria, prostituição, e etc, 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 etc. E quando o povo começava a se afastar de Deus através desses pecados, né, Deus permitia, punia o povo de Israel, deixando que os povos estrangeiros que ainda estavam, os povos, começassem a saquear, começassem a batalhar, começassem a matar o povo do Egito, o povo de Israel que ali estava, que tinha ocupado aquela terra, mas não tinha ainda aquele comando, não tinha ainda a pessoa referencial, porque a última pessoa que era referencial para eles, no caso Josué, tinha morrido. Mas o fato é que, quando eles oravam a Deus, Deus suscitava um juiz. Era a época do juiz. Aí surge o livro do juiz. Nós passamos pelo livro de Josué, agora estamos no livro de Juízes. Os juízes, são alguns livros, juízes, Débora, Sansão, Gideão, entendeu? Esses líderes, eles eram suscitados por Deus cada vez que o povo se arrependia dos seus pecados, aí Deus suscitava um líder. E lutava, libertava o povo de Israel contra os filisteus, né? Principalmente Sansão. Sansão, né, bateu pau a pau, todo mundo conhece a história de Sansão, né? E é aquela história de Sansão que muita gente quer dizer que é mito, muita gente afirma que ali é uma lenda, que não foi bem aquilo que acontecia, que Sansão não tinha força nenhuma, etc, etc, entendeu?
Tem sempre gente aí querendo combater a palavra de Deus, querendo desfazer da palavra de Deus. Mas eu e você, nós temos a fé. A nossa fé não é depositada em pensamentos de homem, é depositada nas Sagradas Escrituras, que é totalmente inspirada por Deus, né? E a inspiração divina, ela nos diz, nos leva a crer que Sansão, sim, existiu. É um homem fortalecido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, uma força bruta que vinha de Deus, uma força sobrenatural. Os cabelos longos, que ele fez o voto de nazarenato, né? De Nazireu, dos nazarenos, né? Aquele cabelo longo representava a autoridade de Sansão, né? Enfim, tantas outras, a barba, né? Etc. Enfim, Sansão tinha sido suscitado por Deus, né? Para combater os filisteus. E todo mundo sabe o que houve com Sansão, né? Todo mundo sabe que Sansão, numa certa altura, ele se deixou levar pelas paixões e desviou-se muito do caminho de Deus, do propósito que Deus tinha para ele. Mas lá pelas tantas, Sansão ergue o seu clamor, ora, arrependido, pede perdão a Deus e pede mais uma vez o poder de Deus para destruir os filisteus. Ele estava lá, no templo dos filisteus, no templo ao Deus, em adoração ao Deus Dagon, né? E aquele templo, Sansão, extraordinariamente, sobrenaturalmente, pelo poder do Senhor, encostou nas colunas que sustentavam, os pilares que sustentavam o templo, e todo mundo viu o sino já de Sansão. Ele, com a sua força dada por Deus, conseguiu deslocar, né? Mover aquelas colunas, e todo o templo dos filisteus, o templo de Dagon, desabaram sobre eles. Infelizmente, Sansão foi sufocado, foi soterrado também naquela história. Mas foi o preço que ele teve que pagar pela sua desobediência a Deus, etc, etc, etc. Mas fato é que Sansão é um juiz, né, que deixou a sua marca, deixou um ensinamento, né, que a gente não pode se desviar do propósito de Deus, né? Deus tem um propósito na vida da gente, e a gente não pode se desviar desses propósitos que o Senhor tem na vida da gente, né? E aí ficou uma grande lição de vida. Aí vem Débora, né? Vem o Gideão, né? O Gideão é outro também, né? Que estava lá no seu cantinho, né? Cuidando da sua safra, e Deus inquietou o Gideão para lutar, para combater os midianitas, né? Os madianitas, né? E Gideão foi convocado não sei quantos homens, né? E acabou ficando com 300 homens, né? E com 300 homens, Deus fez com Gideão, sob o comando de Gideão, juiz Gideão, lutasse e vencesse os madianitas. Fato é que Gideão deixou a sua marca também. Passando a época dos juízes, vem Ruth. Ruth. A história de Ruth é linda, 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 linda. Você já leu Ruth? Leia Ruth. A Ruth, ela casada com um rapaz lá, que não me recordo o nome, esqueci agora. Mas o fato é que a história de Ruth é linda, né? E eu gosto de fazer um paralelo entre o livro de Ruth e o livro de Judite, né? O livro de Ruth e Judite há uma diferença muito grande. Ruth é inspirado por Deus e Judite não é inspirado por Deus. Também comparo o livro de Ruth com o livro de Esther. Todo mundo conhece a história de Esther. Duas mulheres, Ruth e Esther, não é? Mulheres que tinham o toque de Deus, vivia segundo a vontade de Deus, era um referencial segundo a vontade de Deus. Tinha uma postura de mulher de Deus, diferentemente de Judite. A história de Judite, quem puder ler o Apócrifo Judite, é um livro que está no cânon da Igreja Católica, relata que a Judite, para poder libertar o povo de Israel, ela se banhou, se arrumou, se maquiou, se vestiu, né? E foi ter contato com o general Holofernes, né? E lá ela teve um envolvimento amoroso, um envolvimento sexual, né? uma relação sexual com esse Holofernes, dormiu com ele, né? E lá bebeu muito vinho. E lá, na hora
da embriaguez, ela se levantou, aproveitou que o cara estava deitado, embriagado, né? Pegou a espada e cortou a cabeça de Holofernes. Né? E tá certo que o povo hebreu, o povo ficou livre desse general. Mas aí é o seguinte, olha o argumento que a Igreja Católica usa, né? Para justificar a inspiração de Judite no pensamento deles. Ele diz o seguinte, olha, Judite é uma mulher de Deus, ela fez o que fez para poder libertar o povo de Israel. Peraí, tem um negócio errado aí. Onde é que Deus autorizou uma mulher para libertar o povo, para fazer uma libertação, para fazer algo que é desagrado de Deus, se vestir do jeito que se vestiu, se relacionar do jeito que se relacionou, para em seguida cometer um assassinato? Será que isso tem um aval de Deus? Onde está a mão de Deus aí? Não está a mão de Deus. Deus não está nesse negócio. Já Esté não. Esté para libertar o povo, né, da fúria de Naamã, entendeu? Ela teve uma postura totalmente diferente, jejuou, orou, não precisou fazer a Esté fazer a mesma coisa que fez Naamã, né? De jeito nenhum, entendeu? E já Ruth, voltando para Ruth, ela era estrangeira, casada com um hebreu, né? Ruth, segundo alguns, era sacerdotisa, né? de uma religião pagã, mas se converteu, casou-se com um hebreu e vivia segundo a lei do Senhor. Só que esse hebreu morreu e ficou com a sua sogra, entendeu? E a sua sogra, ela infelizmente, ela pensou assim, rapaz, chegou para Ruth, olha, vá-se embora, vá para casa dos seus pais, porque você está livre, você agora é viúva, etc, etc. E Ruth fez, sabe o quê? Não, eu vou ficar com a senhora. Eu vou ficar aqui cuidando da senhora. Né? E ficou. Lá pelas tantas, pela lei do levirato, Ruth conheceu um rapaz da família do viúvo, né? Aliás, do marido dela que tinha falecido. E lá casou, e lá continuou servindo ao Senhor. Casou segundo a lei de Deus. Quer dizer, há uma diferença entre Esté, juntando Esté e Ruth, há uma diferença entre as duas mulheres, Esté e Ruth, para a Judite. As duas agiram de forma correta, agiram dentro da lei do Senhor, e a outra agiu segundo uma visão pagã, segundo uma mundana. Né? É por isso que o livro de Judite não é inspirado por Deus. Porque aí tem um crime, ali tem uma prostituição ou uma fornicação, seja o que for, mas aquilo ali não foi da vontade de Deus, não tem um aval de Deus, portanto, não é inspirado por Deus. Né? Porque tem a questão ética, tem a questão de princípios, e ali totalmente o comportamento de Judite é totalmente contrário ao que é ensinado pela palavra de Deus, que é decência, pureza, né? Castidade, até um certo sentido, ok? Então, depois de Ruth, vem o último juiz de Israel, que era juiz e sacerdote, Samuel. Quem não conhece a história de Samuel? Samuel, fruto de um milagre de Deus, porque era filho de Ana. Ana não podia ter filhos, não é? O marido, o pai de Samuel, né, o marido de Ana, tinha uma outra mulher, entendeu? Essa outra tinha duas esposas, né? Essa outra mulher, ela totalmente fora de contexto, não tinha nada de Deus ali. Começou a implicar com a Ana, a caçoar de Ana. Todo mundo conhece a história de Ana. Até que Deus orou a Ana, não é? E fez uma promessa, fez um voto para Deus. Se ela concebesse um filho, aquele filho iria ser destinado para o serviço do Senhor, ia ser sacerdote, ia ser profeta. E assim aconteceu. Deus fez um milagre e nasceu Samuel. Só que ela teve que cumprir o voto. E botou Samuel para morar com Eli, né? Para fazer parte da casa de Eli, para ser instruído por Eli, para ser orientado por Eli, o sacerdote, para que ele futuramente se tornasse sacerdote na casa do Senhor. E assim aconteceu.
né? E todo mundo sabe a história de Israel, aliás, de Eli, a história de Samuel, né? A história do Eli sacerdote que não tinha moral com os filhos faziam o que queriam, né? Desrespeitavam a lei do Senhor, desrespeitavam o templo, levavam até mulher para se relacionarem dentro do templo, desrespeitando, profanando o templo, né? O templo, né? Isto é, o tabernáculo. Fato é que chega o tempo, ele morre e Samuel assume a ponta de juiz, assume a ponta de sacerdote, né? E Samuel torna-se o líder de Israel. O povo sendo liderado por um juiz e ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Liderava, né? Liderava, oferecia sacrifícios e falava em nome de Deus, né? O fato é que essa história terminou em quê? Terminou que o povo de Israel começou a se inquietar, começou a criar um clima de revolta e chegaram para Samuel e disseram: Samuel, é o seguinte, tá certo, você já tá velho, sacerdote, tá bom, é profeta, juiz, mas tá bom, acho que está na hora de Israel ter um rei. Ah, Samuel ficou muito magoado com isso. Ficou. E de fato, era para estar magoado mesmo, né? Porque Deus tinha constituído Samuel como juiz, como sacerdote, como profeta. Entendeu? Mas aí o povo queria um rei. O povo queria um rei. E começaram a agoniar Samuel. E começaram a falar, a cobrar de Samuel que ele desse um rei. E Samuel relutante. Até que chegou Deus e falou com Samuel o seguinte: Samuel, preste atenção. Olha, não fica chateado não. Não fica chateado não. Não é a ti que eles estão rejeitando não, estão rejeitando é a mim. Não te preocupa não. Eles querem um rei, então dá um rei para eles. E aí, todo mundo sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul. Um desastre. Um desastre. Um desastre. Não é? Um desastre. E Deus permitiu que o primeiro rei fosse um desastre? Permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus queria dar uma lição para aquele povo se tocar. Entendeu? O povo pagar o preço. Porque é isso que acontece quando a pessoa rejeita Deus. A pessoa paga um preço muito alto. Não é? Israel pagou um preço muito alto ao reivindicar um rei segundo o coração deles, segundo a mentalidade deles. Saul não era rei segundo o coração de Deus. Era rei segundo a mentalidade deles, dos israelitas. Aqueles que rodearam Samuel e que cobraram, que pressionaram Samuel a ungir um rei. Porque todas as nações tinham um rei. Só Israel não tinha um rei. Até aquele momento, Israel era comandado pelo juiz. Ou seja, o reino, o sistema de governo, era teocrático. Deus falava a Samuel, e Samuel falava ao povo, e o povo obedecia, e Samuel conduzia o povo. Politicamente falando. Mas aí veio Saul, e todo mundo viu o abacaxi que deu. Aí eu não preciso contar o resto da história, porque vocês sabem muito bem. Entendeu? Aí vem primeiro Samuel, né? Aí Samuel vem, depois que o abacaxi foi descascado, Saul, né? O Saul no auge da sua loucura, da sua, como eu poderia dizer assim, uma palavrinha, arrogância, né? Queria fazer as coisas do seu jeito, não esperou o comando de Deus, não obedecia à voz do Senhor, era desobediente, prepotente, presunçoso, precipitado, até oferecer sacrifício no lugar do sacerdote, ele queria fazer. E assim ele fez numa batalha. Onde estava esperando Samuel chegar, ele queimou o sacrifício e mandou o povo para guerrear. Deus dizia, faça isso, ele ia lá, ia por trás fazer outra coisa completamente diferente do que Deus tinha mandado. Aí Deus disse, meu espírito vai sair do coração de Samuel, de Saul. Samuel, vai lá na casa, tal, e unja o filho, de Jessé, da raiz de Jessé. Aí foi lá, vieram os filhos de Jessé, um por um,
E Deus disse, não é esse aí que eu quero como rei, não, segundo meu coração, não. Aí terminou, veio tudo que estava dentro de casa. Aí Samuel disse, olha, Deus, não tem ninguém aqui não. Aí, não, tem um aqui. E aí perguntou, ei, tem algum filho aqui ainda? Tem, tá lá no rebanho, lá pastoreando as ovelhas. Eu vou para lá. E aí quando chegou lá, viu Davi, o moço, todo raquíticozinho, daquele jeito ali, entendeu? E Deus disse, esse é o que eu quero para ser rei de Israel. E surge a figura de Davi. Né? Quando Saul morre, né? Antes de Saul morrer, é bom lembrar que Samuel bateu a botinha, morreu também. Entendeu? Ficou Saul. Saul cometeu até o erro de consultar o necromante, de consultar o demônio, para saber se ia ganhar a última batalha. Pereceu, morreu. E aí vem 2 Samuel, contando, o livro de 2 Samuel, contando sobre os feitos, sobre os acontecidos, sobre as ações de Davi. Né? Davi, que foi um grande rei, Davi que foi que Deus estabeleceu uma aliança com ele, né? Que a casa dele não teria fim. Né? Só que Davi tem muita coisinha assim perigosa. Ele era obediente a Deus, sim, né? Temente a Deus, né? Ele se arrependia, mas ele deu uns vacilozinhos. E um dos vacilos que ele deu, né? Já que a gente está aqui na cadeira, um dos vacilos que ele deu foi aquele vacilo de ir lá no palácio, olhar para o terraço da casa do general Urias, o general que estava em guerra, e a mulher dele estava lá tomando banho no terraço. Né? E Davi, entendeu? O bicho homem, a natureza humana, pecaminosa, que todo ser humano tem, começou a dar umas olhadas e viu a mulher tomando banho, com certeza despida, né? E desejou a mulher. Ela, com certeza, lá embaixo, Betsabeia, deve ter notado que Davi, lá na janela do palácio, estava olhando para o terraço, onde ela estava tomando banho. Com certeza aquela mulher continuou tomando banho, porque o rei estava vendo. Ah, o rei, quem é aquela mulher? Perguntou. Disse, a mulher de Urias. Manda ela, chama ela para cá. Chamou. Ela foi. Por que ela foi? Ninguém adultera sozinho. Ninguém fornica sozinho. Ninguém comete pecado de natureza sexual sozinho. Entendeu? E aí, para esconder o pecado dele, né? O que ele fez? O que ele fez? Todo mundo sabe. Né? Tentou esconder o adultério dele, entendeu? Mandou Urias para frente de batalha. Lá Urias ficou morto. E aí tudo bem, mandou chamar a mulher para fazer parte do palácio dele, né? Para se associar a ele, se casar com ele, etc. Né? Mas só que Deus estava vendo tudo. E Deus levantou o profeta Natan para denunciar o pecado de Davi. Mas aí é que vem a diferença entre Davi e Saul. Saul foi advertido por Deus várias vezes e nenhuma vez Saul se arrependeu. Cada vez que ele era repreendido por Deus, cada vez ele se tornava mais arrogante. Davi fez esse pecado, cometeu esse pecado de adultério, escondeu, ocultou, entendeu? Foi chamado por Deus através de Natan. Sabe qual foi a postura de Davi? Reconheceu o seu pecado, chorou amargamente, pediu perdão a Deus. Só que o filho dele, fruto do adultério dele com a Betsabeia, morreu. Mas aí Davi continuou, né? Continuou com o seu trabalho e fez um bom trabalho. Até mandou fazer uma maquete do templo de Jerusalém. Mas Deus não permitiu que ele construísse o templo de Jerusalém. Quem passou a construir o templo de Jerusalém e construiu foi Salomão. Um preço de altos impostos, mas fez. Né? E todo mundo soube o que aconteceu. Depois de 1 Samuel vem 2 Samuel, depois de 2 Samuel vem Reis, 1 Reis, que relata a história dos reis. Né? 2 Reis, que relata também a postura de Elias, profeta Elias, né? Profeta Eliseu, etc. Né? Enfim,
Passou o primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, vem o livro de crônicas. E segunda crônica, primeira e segunda crônicas, falando sobre, historicamente, de uma forma bem poética, bem, como é que eu posso dizer? Bem luxuosa, vamos dizer assim, uma história, uma retórica bem bonita, contando a história de cada rei, como fizeram, as batalhas, as conquistas, entendeu? Estão contidas no livro de Primeira Crônicas e Segunda Crônicas. Né? E logo em seguida vem Esdras. Né? Lembrando que no período dos reis crônica, né, o povo de Israel sofreu exílio, foi para a Babilônia. Né? Um foi para a Síria, outro para a Babilônia. Né? O reino foi dividido. Quando chegou, depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Ficou o reino do norte e o reino do sul. Entendeu? O reino de Judá e o restante de Israel se dividiram. Reino dividido, presa fácil para os inimigos. E foi assim que aconteceu. O povo de Israel foi dominado pelos assírios, pelos babilônicos, né? E foram exilados. Quando veio Ciro foi levantado por Deus, um governante, um rei pagão. Quando chegou lá, dominou a Babilônia, né? Libertou o povo de Israel. E mandou Esdras, sobre a história de Israel, mandou Esdras voltar para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Reconstruir o templo de Jerusalém, que tinha sido saqueado, tinha sido destruído durante a invasão babilônica, invasão dos assírios, etc, etc, etc. Entendeu? E aí todo mundo sabe a história de Esdras e Neemias. Eles organizaram, né? Conseguiram levantar, conseguiram restaurar o templo de Jerusalém. Né? Logo depois veio a história de Esté e encerra os livros históricos. Né? E vem também o livro das Lamentações. Né? Lamentações é lá dos poetas. Opa, calma, ops. Né? Enfim, termina em Esté. Existe uma versão do livro de Esté em hebraico e existe uma versão do livro de Esté em grego, com alguns acréscimos. É bom que eu queria avisar sobre isso a vocês, ok? Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, isto aqui são esses livros que compõem os livros históricos, não é? Os livros que compõem a parte histórica do povo de Israel, ok? Vamos repetir? Livros históricos. Primeiro, Josué. Segundo, Juízes. Terceiro, Ruth. Primeira Samuel. Segunda Samuel. Não é? Primeira Reis. Segunda Reis. Primeira Crônicas. Segunda Crônicas. Esdras, Neemias e Esté. Ok? Para você que está recebendo esta aula aqui, né, que não pôde estar na aula presencial, eu coloquei a apresentação em PDF, o esquema todinho desta aula. É só você abrir lá no esquema, no PDF, que você vai ter as explicações, os detalhes. E não se esqueça de ler a apostila dos livros históricos, que está bem elaborada, que está bem feita, bem organizada. Aquele esquema que eu coloco é só para sintetizar, mas o bom mesmo é que você vá para a apostila. E melhor ainda, que você vá nas referências que estão contidas ali dentro da apostila. Referências à palavra de Deus, ok? Não se esqueça, entendeu? Tenha perseverança. Evite faltar às aulas, não é? Vá orando. Vá orando, vá orando, vá orando, vá orando mesmo. Ore mesmo, entendeu? Porque esse trabalho, esta missão, ela é muito importante. Né? O estudo teológico é muito importante para o povo de Deus. A messe é grande, mas os operários são poucos. Né? Tem muita gente querendo fazer a obra do Senhor, mas pouquíssimos estão preparados. Então, para isso, foi que Deus suscitou o curso de teologia básica ofertado pelo Instituto Paula Carneiro. Ok, meus irmãos? E se aveste não. Tem coisa boa vindo por aí. Ok? Amém? Vou encerrando a aula aqui, né? Desejando a você, mais uma vez, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão e minha irmã, né? E não se esqueça, nossos próximos encontros presenciais, né? Que nós teremos no Instituto ECOA, né? A missionária Paula já falou
que estará depositando, aliás, já daqui uns dias, amanhã talvez, não sei, e irá dispor as novas apostilas, né, das próximas aulas. Então fique atento, entendeu? Interaja. E outra coisa, qualquer dúvida que você tiver sobre esta aula ou outra coisa qualquer, eu estou aqui à sua disposição para tirar suas dúvidas, para conversar com você, para interagir. Nós precisamos que você, meu irmão e minha irmã, que faz parte desse curso maravilhoso, interaja, participe, tire suas dúvidas. Não tenha vergonha. Não existe nenhuma pergunta desnecessária. Toda pergunta é bem-vinda. Então, se você tiver alguma dúvida, entre no meu privado ou faça a pergunta no grupo. Enfim, interaja. Eu estou aqui bolando, vou até conversar com o pastor Gentil e a missionária Paula, da gente tentar fazer uma live, né? Uma live para a gente conversar, para a gente entrar em sintonia, para a gente ver, jogar uma mesa redonda sobre tudo que nós já conversamos, que nós já aprendemos desde a primeira aula até agora, viu? Estou bolando, vou até propor, vou saber o que eles pensam, o que eles acham sobre essa ideia, ok? Tem coisa boa vindo por aí. Aguardem, ok? Daqui a pouquinho eu estarei ministrando a segunda aula, estarei gravando a segunda aula, que é justamente referente aos livros poéticos, ok? Fica aí no aguardo, em nome de Jesus Cristo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não importa o momento que você esteja vendo. O importante é que Deus esteja com você hoje, amanhã e sempre. Amém?